Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024, são 8 horas e 7 minutos pelo horário oficial de Brasília. A nossa abertura de mercado está no ar. Estamos ao vivo pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Estamos também ao vivo pela TV Climatempo e pela Rádio Agro Hoje, múltiplos canais para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. E juntos nós vamos construindo a nossa manhã de abertura de mercados, entendendo quais são as notícias desta quarta-feira, também como andam os preços, como caminham as cotações. E no nosso quadro de entrevistas hoje nós vamos receber o Alberto Pessina, que é CEO da Agromove, para nos trazer mais informações de como é que a safra 2024-25 está sendo planejada pelos sojicultores brasileiros e como é que as margens podem ser protegidas, né, e garantidas. Já se sabe que serão margens mais estreitas, mas os detalhes nós vamos conhecer no nosso quadro de entrevistas. Vamos falar ainda sobre a situação do Rio Grande do Sul. Essa tem sido uma semana de intensas reuniões para os produtores gaúchos. Amanhã tem uma reunião com os bancos, então todas essas negociações continuam a ser construídas. O movimento SOS Agro Rio Grande do Sul continua reunido para trazer essa situação, e o especial do Notícias Agrícolas aqui, que durante toda essa semana traz às 4 horas da tarde, pontualmente de Brasília, situações específicas, também está acontecendo, e nós vamos falar hoje sobre a horticultura no estado e a retomada que por lá pode levar décadas para algumas culturas. Vamos falar também sobre os novos números do ProFarmer e o aumento no pedido de recuperação judicial aqui no setor do agronegócio brasileiro. Tudo isso aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, preços para começarmos a nossa quarta-feira. Vamos ver como é que as bolsas internacionais que já operam estão funcionando. Nós temos soja, milho e trigo subindo, e quem lidera o movimento de alta hoje é a soja. A soja tem 0,6% de alta para 9 dólares e 62 centes por bushel. O milho, 4 dólares por bushel, 0,5% de alta. O trigo sobe 0,3% para cotar 5 dólares e 57 centes por bushel. Ainda na Bolsa de Chicago, nós temos também a cotação de farelo e óleo, que são importantes de monitorarmos. 1,2% de alta para o óleo de soja, que ajuda a dar esse suporte para os preços do grão, 39 centes mais 65 por libra. No farelo de soja são 0,7% de alta para 310 dólares e 40 centes por tonelada curta. Nós vamos checar também a Bolsa de Nova York, onde o café cai, tem 1,2% de queda para 2 dólares e 45 mais 73 por libra peso. O açúcar também opera em campo negativo e dá sequência às baixas da sessão anterior, 0,2% de perda para 17 centes mais 54 por libra peso. No algodão são 0,3% de alta para 69 centes mais 54 por libra peso. E com o petróleo nós começamos a checar os demais grupos de commodities energéticas e metálicas. Petróleo WTI, 0,07% de queda para 73 dólares e 17 centavos o barril. No Brent, são 77 dólares e 22 centavos, uma pequena alta de 0,03%. O mercado de petróleo muito focado não só no mercado financeiro, e uma enorme expectativa está sob o discurso de Jerome Powell no encontro ali das autoridades monetárias e financeiras dos Estados Unidos, né? O encontro de Jackson Hole, mas também, no caso do petróleo, atenção aos conflitos, tanto no Oriente Médio, ali na faixa de Gaza, Israel e Hamas, como também ali para o conflito entre Rússia e Ucrânia, que se escalou muito nas últimas semanas. O gás natural tem 0,7% de alta, o ouro sobe 0,2%, o ouro cai 0,2%, a prata sobe 0,3% e o cobre sobe 0,8%. Então, dia positivo para praticamente todas as commodities, à exceção do ouro, do petróleo WTI, café e açúcar. Bom, índice dólar, 0,08% de alta, são 101.385 pontos. Uma informação importante sobre o dólar index: o dólar atingiu a mínima do ano frente ao euro, antes dos dados de emprego dos Estados Unidos, que serão reportados nas próximas horas, e também diante dessa expectativa do discurso de Jerome Powell na sexta-feira, em torno ali de encontrar pistas, né, e informações que deixem mais claro que o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos
pode efetivamente começar no mês que vem, em setembro. Então, esse discurso em Jackson Hole vai ser analisado cuidadosamente e claro que o mercado vai refletindo toda essa situação. Essa pressão sobre o dólar, ela vem se intensificando aí nos últimos dias e nós temos, nas últimas semanas, eu diria, nós temos esse movimento. Ontem, no Brasil, a moeda americana fechou em alta de 1,4%, com R$ 5,49, mais por uma desvalorização do real, efetivamente, do que por uma valorização do dólar, da divisa americana. Bom, para nós finalizarmos a nossa rodada de preços, nós vamos checar as cotações na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, onde as negociações já se concluíram nessa quarta-feira. Então, temos fechamento positivo para o farelo, para o óleo e também para o milho na Bolsa de Dalian, bolsa no mercado futuro chinês. Ainda para concluir essas informações que partem da Agriinvest Commodities, análise de Eduardo Vanin sobre o mercado financeiro, essas pequenas pílulas que ele dá todos os dias de manhã e que eu faço questão de dividir com vocês para a gente fazer um bom resumo. Bolsas americanas de lado, China em queda, o governo chinês parou de divulgar os dados de fluxo das suas bolsas, os dados da construção civil na China continuam afundando, eu sempre trago esse recadinho a mais, esse alerta. Construção civil e PIB chinês, saúde da economia chinesa estão completamente conectados. Encontro dos bancos centrais em Jackson Hole é o destaque da semana. Integrantes do Federal Reserve comentam que o primeiro corte de juros pode vir em setembro, mas ainda há algumas apostas divididas no mercado financeiro. Dados de atividade dos Estados Unidos continuam se mostrando divergentes. O mercado de trabalho está forte e os demais dados vêm muito fracos. Os dados de atividade do Brasil surpreendem positivamente, petróleo em leve alta, ouro renovando máximas históricas, por isso também essa pequena realização de lucros, e futuros em Chicago subindo. O farelo continua sendo destaque positivo, prêmios do farelo e do óleo na América do Sul seguem firmes, inclusive o processamento de soja na Argentina em julho superou as expectativas do mercado, que ajudou a dar uma segurada nos prêmios por lá, que estavam subindo. 8 horas e 14 minutos pelo horário oficial de Brasília. Checamos os preços, vamos às manchetes entre as nossas notícias da manhã. Primeira manchete dessa quarta-feira, nós vamos direto ao Rio Grande do Sul para o entendimento de como as medidas que estão ali sendo trabalhadas para amparar o produtor gaúcho estão acontecendo. Nesta quarta-feira acontece uma reunião do movimento SOS Agro, líderes do agronegócio gaúcho e a equipe econômica da Farsul, a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, com o ministro da Fazenda, senhor Fernando Haddad. Ontem já teve reunião também com o ministro Paulo Pimenta, enfim, uma série de reuniões. Amanhã, esses líderes se reunirão com bancos para ver se há uma agilidade no acesso ao crédito. Enquanto tudo isso acontece no Congresso, o CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento, ela pode votar nesses próximos dias, né, esse projeto que facilita o acesso ao crédito no Rio Grande do Sul. Qual é o objetivo central? É fazer com que aquele PLN, que é o projeto de lei enviado do governo, do Poder Executivo ao Congresso, permita a desnegativação do produtor, né? Mais do que uma desnegativação, é que essas instituições financeiras, os bancos, as cooperativas de crédito, enfim, as instituições financeiras não deem tanto peso a isso neste momento, porque precisam entender que essa negativação ela vem de uma situação completamente adversa. Então, esse projeto de lei, ele é algo bastante urgente, é um pedido que realmente tramita com certa urgência, mas ainda algumas instituições financeiras estão bastante focadas nisso. Então, o objetivo é, de fato, facilitar este acesso ao crédito, porque mesmo aquele produtor que tem um pouco mais de capitalização e consegue fazer chegar pelo menos até a instituição financeira para repensar suas estratégias econômicas e entender ali qual vai ser o futuro da sua dívida, ele vai esbarrar nessa situação. Então, essa é uma informação bastante importante, mas, como eu falei, as negociações ainda estão em curso. Os relatos dos produtores gaúchos são de que, desde aquela da divulgação da medida provisória, passando pelo decreto,
até chegarmos nesse momento onde há uma necessidade, inclusive, e uma busca, né, da equipe econômica da Farsul para fazer algumas mudanças nesse decreto e tudo isso ser mais acessível ao produtor, enquanto tudo isso acontece, o que os produtores gaúchos vêm relatando? Eles vêm apontando que há dificuldades nessa determinação que houve para prorrogar o parcelamento das dívidas, o pagamento das dívidas de custeio de investimento, numa resolução do Conselho Monetário Nacional, até 16 de setembro. Porque até 16 de setembro, as emendas todas que foram propostas para o decreto e a medida provisória, que são mais de 100, foram ali unidas, né, agrupadas a depender do tema, porque muitas vieram repetidas, porque todos os parlamentares que estão debruçados sobre esse ponto estão tratando desses assuntos. Então essas mais de 100 emendas vão virar algumas dezenas de emendas para que elas sejam estudadas e votadas até este dia 16 de setembro, menos de um mês. Esse prazo é curtíssimo, em especial em ano de eleições municipais. Então o quórum no Congresso ele acaba ficando difícil de ser alcançado para que essa votação aconteça e essas emendas sejam realmente anexadas ao decreto e à medida provisória. Então, essas medidas paralelas que são estudadas e votadas nessas casas do Congresso para promover essa agilidade no acesso ao crédito, elas são fundamentais. Se avançou muito? Por enquanto ainda não. Por isso, os líderes do movimento SOS Agro Rio Grande do Sul, eles têm falado muito nos grupos de WhatsApp, enfim, em toda essa, né, nessa movimentação toda de tudo que está acontecendo, que o movimento permanece mobilizado e que a projeção de mandar caravanas a Brasília no mês de setembro, ela continua de pé. Então, nós estamos nessa informação toda. O Correio do Povo, que é um jornal gaúcho, trouxe algumas informações importantes nesse 21 de agosto, dizendo que a medida para solucionar o endividamento das cooperativas, a MP das cooperativas, ela deverá ser anunciada na Expo Inter e o setor mantém negociações com o governo enquanto a Farsul busca alterações em medida provisória e decretos já publicados. A esperada medida provisória com normativas para solucionar o endividamento das cooperativas gaúchas deverá ser publicada durante a Expo Inter, que acontece na semana que vem. O ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Sr. Paulo Pimenta, disse ao Jornal Gaúcho nesta terça-feira que o governo federal está trabalhando para fechar a medida provisória o quanto antes, com uma nova linha de financiamento para saldar débitos de custeio, investimento e comercialização. A intenção do governo é editar uma MP que viabilize o refinanciamento através do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com carência de 2 anos e prazo de 8 anos. Nessa quarta-feira, se a gente chegar a isso, se aproxima já alguma coisa do plano da Farsul, né? Que é do pleito da Farsul, que é uma linha de crédito, 15 para pagar, 2 de carência, 3% de juro. Nessa quarta-feira, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul se reúne com o ministro Fernando Haddad para buscar alterações na MP 1247, que estabeleceu o desconto para liquidação ou renegociação de parcelas de crédito rural de custeio, investimento e industrialização e foi considerada insuficiente para atender aos anseios do setor gaúcho, informa o jornal Correio do Povo. Isso é importante porque nós vimos falando sobre isso e mais do que isso. Por que isso é insuficiente? Porque, exclui produtores, porque 2, limita os descontos a volumes muito pequenos e 3, dificulta ainda o acesso de recursos diante dessa gincana burocrática que são a MP e o decreto. São 8 horas e 20 minutos pelo horário oficial de Brasília. Na sequência das nossas manchetes dessa quarta-feira, ainda quero me ater à situação do Rio Grande do Sul, porque como eu adiantei ali no início do nosso Bom Dia Agronegócio, eu falei sobre esse especial que nós estamos promovendo essa semana, de notícias, de informações, de levantamentos, sobre alguns setores do Rio Grande do Sul que foram alguns dos que mais sofreram. Entre eles está o setor da horticultura. Então, frutas, legumes e principalmente as frutas ali, por serem culturas perenes, as árvores sentiram muito, as fotos são estarrecedoras e a recuperação de algumas culturas no estado gaúcho pode levar décadas, segundo nos informaram os especialistas. Na matéria do Guilherme Dorigatti, editor aqui do Notícias Agrícolas, o final do mês de abril
e mês de maio foram de muita chuva e enchentes no Rio Grande do Sul. A situação trouxe inúmeros danos para diversos setores da economia gaúcha, logística, infraestrutura e na agricultura, e além de safras de grãos como soja, milho e arroz, culturas do setor de hortifrutis também foram afetadas em maior ou menor grau. Abre aspas para Gervásio Paulos, que é assistente técnico da área de olericultura da Emater. Dentro das folhosas mais afetadas estão alface e rúcula, que tem 35 a 40 dias de ciclo. Além das folhosas, temos couve-flor, brócolis e repolho, que tem um ciclo um pouco mais longo. Entre as frutas, principalmente a citricultura, que estava em fase de colheita, como a bergamota, que é para nós aqui no Sudeste a mexerica, né? Laranjas e limão. Neste momento, mais de 3 meses após o acontecido, nós temos falado muito sobre esses mais de 100 dias sem respostas para os produtores gaúchos, né? Algumas dessas atividades já retomaram a normalidade, seja de abastecimento ou de preços no mercado, especialmente na Ceasa de Porto Alegre, principal centro de abastecimento de hortifrutis do estado. Mais uma vez, abrindo aspas, dessa vez para Léo Omar Marques, que é engenheiro agrônomo e gerente técnico. Perdão, me faltou a voz. Gerente técnico da Ceasa, ele diz: a produção de folhosas e brássicas foi muito atingida na região metropolitana de Porto Alegre, Canoas, Viamão, Vale do Caí, e essa produção é muito voltada ao abastecimento do estado. Muitos produtores tiveram perdas e outros não chegaram a perder com as enchentes, mas conseguiram entregar seus produtos pelos problemas, não conseguiram entregar seus produtos pelos problemas com a logística. Bom, claro que além da diminuição da oferta local, os preços subiram também por conta dessa condição logística e houve uma necessidade dos estabelecimentos de procurar produtos em outros estados para suprir a demanda gaúcha. Isso vai promovendo essa manutenção toda de preços altos. Bom, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Agricultura Familiar de São Sebastião do Caí, a presidente Vanessa Ludwig, destaca que a região deve acumular 43 milhões de reais só ali na região de São Sebastião do Caí, de 43 milhões de reais em prejuízo nas áreas de olericultura, citricultura, flores, milho e pecuária, com previsão de muito tempo para a retomada, especialmente na citricultura. Ela diz ainda: os citros estavam bem na safra e entre 70% e 80% da produção deste ano foi perdida, seja pela enchente ou pelo excesso de chuvas. Onde alagou, vai demorar para fazermos análises de solo, alguns locais ainda nem estão 100% secos. Alguns pomares mais atingidos prejudicaram as árvores, então leva de 3 a 4 anos para retornar. Houve muita queda de frutas e mesmo depois que a água baixou, continuaram as perdas porque faltou oxigênio no solo. Os pomares foram totalmente inundados nos vales e vai levar tempo para recuperar a fertilidade do solo. Vai precisar de esforço de recomposição, fazer cobertura e investir para recuperar da erosão. Tem áreas comprometidas nos vales que, mais do que a inundação, que a água sobe e baixa lentamente, houve enxurrada, com a água passando com força e velocidade, arrastando o solo e a sua camada cultivável, segundo informam também os técnicos da Emater. Bom, como eu falei, ainda é muito difícil mensurar tudo o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, o senador Irineu Hort, que é que deu entrevista também na primeira matéria especial que nós trouxemos sobre isso, ele disse: olha, Carla, é bastante difícil e pouquíssimo assertivo nós cravarmos um número e dizermos que o Rio Grande do Sul perdeu X bilhões. Óbvio que a perda, o prejuízo é bilionário, mas há muito mais que dinheiro não pode recuperar. Então, todas as estruturas, essas camadas cultiváveis do solo, a construção do perfil do solo, o próprio solo, né, que foi embora com algumas áreas, a lixiviação, tudo isso é muito difícil. Isso leva décadas para se recuperar. Então, claro, há alguns produtores que tiveram prejuízos menores e vão conseguir começar a sua nova safra já, vão conseguir recuperar os seus pomares, mas principalmente nas regiões mais afetadas, nas regiões mais baixas, nas regiões de vale no Rio Grande do Sul, a situação é ainda bastante complexa e complicada. Essa matéria está disponível para você na íntegra, com fotos e mais declarações aqui no noticiasagricolas.com.br. Hoje nós vamos falar às 4 horas dos prejuízos para os grãos e, claro, a perspectiva para a nova safra
para a nova temporada. 8 horas e 26 minutos pelo horário oficial de Brasília. Toda essa situação no Rio Grande do Sul e fora o que já aconteceu esse ano, porque o Rio Grande do Sul acumula 3 anos de perdas e fora a quebra que nós tivemos na safra 23-24 de grãos do Brasil também em função de outras adversidades climáticas, nos leva à nossa terceira manchete desta quarta-feira, 21 de agosto, que é, mais uma vez, essa preocupação em torno dos pedidos de recuperação judicial que voltaram a aumentar entre os produtores rurais, crescendo 6 vezes em um ano. Bom, um levantamento da Serasa Experian revelou que no primeiro trimestre deste ano, 106 pedidos de recuperações judiciais por produtores rurais no Brasil foram feitos. Comparando esse número ao total de profissionais no campo no país, que passa de 5 milhões, o dado poderia ser considerado irrelevante, longe de significar uma crise no setor, mas o que chama a atenção é que se nós compararmos com 2023, há um crescimento muito intenso, porque no ano passado foram apenas 17 pedidos de recuperação judicial apenas. Segundo os analistas, segundo os especialistas, nós temos uma combinação de fatores que levou a essa condição dos pedidos se intensificando quando o assunto é recuperação judicial. Entre eles, as quebras de safra por conta de adversidades climáticas, os preços das commodities que estão bastante achatados, elevados gastos com os insumos e essa dificuldade na margem. Alguns produtores já estavam trabalhando no vermelho com o milho, por exemplo, quando a gente vai ali para algumas regiões do Brasil. As despesas logísticas não foram tão intensas como foram na última temporada, justamente em função desse volume menor colhido na safra 23-24, mas tudo isso acumulado trouxe uma situação para o agro brasileiro de bastante delicadeza, de bastante vulnerabilidade. E, de fato, não mostra, né, que, apesar da resiliência do setor estar trazendo resultados bastante positivos para a balança comercial do país, para a economia de uma forma geral, continua irrigando a economia do país, ele não é imune às oscilações econômicas. Então, nós temos essa situação, né? E são números que vão sendo levantados e que chamam a atenção para muitas coisas. E principalmente quando a gente olha para a busca deste produtor pelo pedido da recuperação judicial, né? Entender o que é preciso ser feito. Bom, quando nós ouvimos os especialistas, então, em especial os advogados que tratam desse assunto, né? Inclusive teve um evento que nós fizemos a cobertura em Goiás, que só tratou de recuperação judicial, ouvindo ali de diversas perspectivas, né? Qual é a importância dessa ferramenta. O recado é sempre o mesmo. Não se pode banalizar a recuperação judicial e não se pode também usá-la como a única salvação para a lavoura. Então, é preciso que essa manchete ela vem mais como um recado, por conta desse aumento considerável dos números, mas mais do que isso, ela vem nessa preocupação, nessa necessidade de monitorarmos essa gestão dos produtores, essa margem de rentabilidade dos produtores e como isso pode ser evitado. E quais são as demais alternativas que o produtor tem ao olhar tão somente para a recuperação judicial. Dá para seguir por outros caminhos. A recuperação judicial ela tem efeitos, né, em cascata, isso é muito sério, isso traz mais vulnerabilidade para o setor, então é mais um sinal de alerta que mais uma vez chega com essa condição da recuperação judicial. Atenção a esses números, portanto, da Serasa Experian. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui na nossa programação do Bom Dia Agronegócio desta quarta-feira. Eu quero agradecer aqui as nossas participações e lhe digo, se você quiser ir se adiantando e mandando as suas perguntas para o nosso convidado de hoje, que é o Alberto Pessina, já estará conosco, o CEO da Agromove, para falarmos das projeções para a safra 2024-25, em especial das margens para a safra 24-25. O nosso chat está aqui aberto, fique à vontade para ir trazendo a sua participação e se adiantando com as suas perguntas. E, claro, você pode ir participando de toda forma, dizendo para nós de onde fala, de onde nos acompanha. Isso é importante. Então, a gente faz um rápido intervalo, a gente volta num instante com o nosso Bom Dia Agronegócio. Quando a luz do dia chega,
a gente já está indo, botando o pé na terra e a mão na massa. Alguns dizem que é uma escolha, mas eu acredito que seja uma vocação mesmo. E modéstia à parte, a gente faz bem o que faz. Mas é justamente quando a gente sabe bem o que fazer, quando domina o assunto, que o trabalho manual pode entrar no automático. E aí, detalhes escapam da nossa atenção. E a nossa intenção é justamente iluminar essas possibilidades. Quando for subir em capotas ou carrocerias, olhe atentamente se há algum fio próximo. São pequenos cuidados que evitam acidentes e salvam vidas. Dessa forma, no final do dia você pode voltar tranquilamente para os braços de quem te ama. Uma campanha Energisa e AproSoja. São 8 horas e 32 minutos pelo horário oficial de Brasília e nós estamos no Brasil há pouco menos de um mês de iniciarmos a safra 2024-25 de soja. O vazio sanitário termina já nas próximas semanas em alguns locais do país, onde os trabalhos de campo, portanto, podem ser iniciados ou as plantinhas já podem estar vivas ali no campo. Então, como é que estão as margens para a nova temporada? É isso que a gente vai tratar no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio dessa quinta-feira. E quem nos faz companhia na manhã de hoje é Alberto Pessina, CEO da Agromove Consultoria, para nos trazer um pouco mais desse panorama, dessas perspectivas, com tão pouco tempo, né, Pessina, para começarmos uma nova safra diante de inúmeros questionamentos que o produtor tem se feito, eu imagino, mas a gente tem aí um horizonte pelo menos positivo para começar essa nova safra. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carla, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês aí. E vamos bater esse papo aí. Pois é, inclusive eu vou destacar aqui o comentário já do Vinícius Moreno, que logo que o nome do senhor apareceu aqui para ser o nosso convidado de hoje, o Vinícius Moreno diz assim, ó, bom dia a todos, professor Pessina, grande abraço. Então o senhor já estava sendo esperado por aqui, viu? Opa, que gostoso. O Vinícius é nosso aluno de mercado futuro aí, ele já está treinado. Isso é bom, mostrando que o produtor vai buscando sempre essa educação financeira que é determinante. Pessina, nós temos ali um momento, eu acabei de dar aqui a informação do aumento de pedidos de recuperação judicial no agro, nós sabemos dessa pressão sobre os preços das commodities, a soja está num momento bastante delicado, opera abaixo dos $10 por bushel na Bolsa de Chicago, enquanto isso o produtor está terminando os seus ajustes, já fez uma parte das suas compras de insumos para a safra 2024-25. Qual é a tua perspectiva para essa nova temporada, diante dessas incertezas, dessa nebulosidade que rondam o setor nesse momento? Nós estamos com um cenário, vamos dizer, realmente de oferta, né? De uma sobre-oferta, aí 2 anos seguidos de oferta. Ano passado foi um ano de muita oferta também, grandes quedas de preço, né? E esse ano novamente, o ano anterior também tivemos quedas de preço, então são quase 3 anos aí que o mercado vem trazendo uma oferta crescente, né? E isso realmente traz aí pressão nos preços, né? Então, nos Estados Unidos, a gente já vinha cantando desde o início de janeiro que as perspectivas climáticas para os Estados Unidos iam ser boas. A gente revisa isso quinzenalmente e o clima se manteve como uma condição boa, tanto que as lavouras estão bem melhores do que no ano passado, né? Então, aí com um percentual de lavouras boas a excelentes bem acima. E isso acabou resultando, o último relatório do USDA trouxe aí um aumento da expectativa de produtividade das lavouras, aumentando a produção que eles vão ofertar ao mercado. Então, isso trouxe aí um aumento, se eu não me engano, de 5% para 9% de aumento na oferta global de soja, né? Então, isso é um aumento significativo e traz pressão baixista, né? O Brasil, olhando para frente aí, os primeiros meses de plantio aí até dezembro, também são condições normais que
que a gente tem visualizado nas questões climáticas. Então, uma lavoura que vai diferente do ano passado, onde a gente teve problemas climáticos no início da lavoura, na formação das lavouras, esse ano espera-se uma boa condição climática. E isso, a princípio, então, deve trazer uma pressão aí também de boa oferta, né, uma perspectiva de boa oferta da safra brasileira, trazendo aí uma pressão na produção, né? Nos preços também. O senhor imagina que, apesar desse quadro todo, o Brasil possa registrar um aumento de área em relação à safra passada, uma diminuição, ou vai manter a estabilidade, porque está realmente o produtor muito atento, não só a essa condição da área, mas também aos investimentos que fez na hora de tomar suas decisões ali de compras de pacotes tecnológicos, olhando para os insumos, onde ele poderia otimizar os custos para começar essa nova safra diante dessa construção de oferta que até esse momento acontece sem grandes ameaças, né, Pecina? Assim, o lado do produtor, realmente há um endividamento, a gente critica muito o lado do produtor correr muito risco, né? Então, ano passado, tem uma parte que não é culpa dele, não tem como, que foi a quebra de produção, né? Realmente houve uma quebra no Brasil, em várias regiões de produtividade, e isso acaba afetando a receita do produtor e, consequentemente, as margens de lucro, né? Então, isso, com juros que vinham sendo elevados, mais a safra que apresenta uma quebra, e, além de tudo, globalmente a oferta foi muito boa, o que ajudou a derrubar os preços. Então, nós tivemos aí uma pressão aí nas margens de lucro, trazendo um endividamento muito forte para o produtor, já arrastando da safra passada. A crítica o produtor teve a oportunidade de se proteger na Bolsa, fazendo proteção de preços a níveis bem maiores do que ocorreram. A gente conseguiu fazer hedge de produtores a $30, a $31 a saca, e a safra foi fechar $27, né? 27, 26,5. Então, poxa, são 15 reais aí, ou $2 ou $3 a mais na conta do produtor, que ele não faz, né? Ainda o nível de hedge dos produtores ainda é muito baixo. E muitas vezes a trade não é a melhor opção dele fazer. Então, falta uma profissionalização dos produtores a nível de abrirem o leque de ferramentas que ele pode utilizar para se proteger das oscilações do mercado. Essa safra daqui, a gente tem visto aí já margens, os custos já baixaram bastante. O produtor que se antecipou e tem um bom olho na sua margem de lucro, que está olhando para esses números, ele já começou a travar seus custos. E essas travas, a gente tem visto aí, alguns custos com essa relação de trava já conseguiram fazer travas aí de 15% a 20% de margem. Então, só trazendo alguns números para vocês, nós temos clientes aqui no Mato Grosso do Sul, preços aí, custo da saca entre 88 e 93 reais por saca para se produzir, e vendendo essa produção a 110, 115, trazendo aí uma margem aí de 15% a 20% de margem de lucro. Já é alguma coisa, não é a melhor margem dele, mas já travou, já está dormindo, já está mais tranquilo porque essa margem está construída. No Mato Grosso, entre 83 e 98, está vendendo a produção entre 105 e 112. Nós tivemos clientes vendendo também, travando margens de lucro de 15% até 20% de margem, aí 25% de margem em alguns locais. Em Minas Gerais, a 101, vendendo entre 115 e 120 a sua venda, margens de 15% a 20%. Então, não esperou, sabíamos que tínhamos esse quadro, quando a gente tem uma análise financeira boa, que nos dá uma antecipação desses custos, o que a gente deve fazer em termos de proteção de margem com os nossos custos, quais são nossas metas. Olhamos o mercado, vimos que tinha um forte potencial de queda, porque a safra é boa, não tem problema climático. Nós já largamos ali em fevereiro, já trabalhando custo, trabalhando margem de lucro, e estamos aí começando a safra já com mais de 50% da produção desses clientes protegida, travada, com proteção de preços e dormindo com tranquilidade. Então, acho que nessa linha, esses produtores que não ficam à mercê da especulação, né, eles realmente estão trabalhando, estão conseguindo se profissionalizar e trabalhar melhor. O produtor que deixou em aberto, pega custos e não se protege sem olhar mercado,
realmente ele tem um grande risco de tomar novamente uma nova posição de margens baixas e arrastando uma dívida para uma nova tomada de dívidas aí mais caras, com juros mais altos, com risco maior sendo assumido aí pelo produtor. Então, eu acho que esse profissionalização dos produtores é muito importante aí para a gente poder sair desse quadro de arrastar margens de lucro negativas para construir margens de lucro ao longo do processo, olhar o financeiro, olhar as tendências de mercado e aí sim construir uma boa estratégia. Isso é fundamental, né, Pessina? Nós temos trabalhado muito essa informação aqui de quanto o produtor do Brasil já comercializou. E na semana passada, inclusive, nós trouxemos uma matéria mostrando que a comercialização da safra 24-25 está atrasada, né, em relação ao ano passado, em relação a anos anteriores. Uma situação que se confirma também para os Estados Unidos. Então, a produção deles, a safra deles, que deve ser uma safra recorde, também está, né, um pouco mais aquém do que deveria estar para esse período, segundo os especialistas, mas o senhor traz, né, que essas pessoas que estão olhando para essa necessidade, mais do que isso, para a garantia da proteção da sua margem, já avançaram bem com os negócios e fizeram uma trava considerável para esse volume que o senhor acabou de citar. Como é que o senhor enxerga hoje o comportamento do produtor nesse processo de travar essas vendas, de comprometer e proteger esse preço? Nós temos evoluído nos últimos anos e nas últimas safras para o produtor entender um pouco mais sobre isso e fazer essas operações mais efetivamente para não, né, ser pego no contrapé pelo mercado? Ótima pergunta, Carla. Assim, eu acho que o produtor, o que a gente tem visto e onde a gente acaba entrando em algumas empresas é um foco muito na produção, tá? Então, assim, o produtor compra, foca em produzir. Então, assim, o nível tecnológico desses produtores, muitos aí entrando com níveis tecnológicos muito altos e fazendo aí sistemas de produção, todas as boas práticas, vamos falar assim, de tentar produzir, acreditando que a produção vai resolver o quadro do lucro dele, né? Quer dizer, comprei os insumos, não sei a quanto, não me interessa, vou produzir bem e o preço vai me ajudar. Então, ele entra nesse risco. E aí é a grande falha, porque a gente tem aí um quadro de acompanhamento de várias empresas no Brasil, onde a gente começa a entrar e construir o trabalho, a gente vê que o nível de risco dos insumos, ou seja, a quantidade de insumos que são variáveis, né, ou seja, que variam com o nível de produção dele, a quantidade de insumos que ele gasta para começar a produzir, ou seja, dar uma largada inicial, já absorve ali de 60%, e uma má compra chega a absorver mais de 60% da receita dele, já é absorvida aí. Então, se ele negociar mal isso, ele já largou com uma baixa margem de lucro. Se por acaso ele tomar alguma revés na produtividade, a margem de lucro vai embora. Então, a grande falha está nesse acreditar que a produção vai resolver, está nesse acreditar que o preço vai resolver. E, na realidade, a gente tem que trabalhar, se o preço caiu, a gente tem que reajustar já logo na largada os nossos custos. Nós temos que brigar para reajustar essa estrutura de custos para que ela largue bem. E se eu construir uma boa largada aqui, eu já tenho uma boa garantia de que, poxa, eu tenho mais chance de eu construir margem. Se eu ganhar na produtividade um adicional de produção, a minha margem melhora. Então, os pontos de decisão do produtor, olhando o lado financeiro dele, ainda estão muito fracos. Essa eu acho que é a grande crítica a ele. Ele não tem metas e objetivos para construir sua margem de lucro nas negociações, na comercialização. Então, nós chegamos a ter no passado, lembra quando o preço foi a R$200 lá a saca? Nós tivemos produtores que negociaram, quando o preço estava a 154, margens de lucro melhores a 150, ou seja, compraram insumos e já garantiram a venda da produção melhor do que quando o preço chegou a 200 e o adubo triplicou de preço, o fertilizante, os defensivos triplicaram de preço e ele com R$200 tinha uma margem de lucro menor. Ou seja, gastou mais dinheiro para investir no negócio e margem de lucro menor. A rentabilidade dele vai lá para baixo. Então, o foco, a grande crítica é a estrutura de comercialização, olhar para a comercialização de uma forma mais profissional, criar ferramentas que me permitem surfar eventualmente numa alta ou sair do leque de vender apenas para uma trading, ter apenas uma estrutura de comercialização, abrir esse leque
é a grande falha do produtor que a gente tem visto aí. Então, acho que ainda falta um lado de profissionalização nesse lado de construção comercial do negócio dele. Ele está muito focado em produção e rezar para preço, está certo. Ele não tem nem projeção de preços, né, cara? Então, hoje a gente tem modelos com inteligência de mercado que permitem projetar o preço com por onde ele deve caminhar, né? A gente chama de bando de confiança. Então, olha, esse preço deve andar por aqui, a tendência está de queda por esses fatores do mercado. Então, tome cuidado, proteja seu negócio, que é o que a gente fez, né? Desde o início dessa safra, nossas projeções já estavam de uma pressão de preços e a gente alertou os nossos produtores para já começarem a negociar e a gente fazer proteção de comercial dessa margem de lucro já. Então, protegendo aí a largada do negócio. E, Pessina, é muito interessante observar como o Brasil é plural e como, claro, todas as regiões do Brasil que produzem soja, elas vão ter realidades, apesar de se assemelharem em alguns pontos, elas também vão ser muito distintas, em especial quando pensamos em margem, se a gente pensar nos custos logísticos, enfim, na condição climática. Nós temos aqui alguns comentários que são muito, acho que ilustram muito bem o que o senhor está dizendo, que é o seguinte, ó, de um lado nós temos aqui o Leandro Moura dizendo assim, ó, em Cristalina, Goiás, meu custo está em R$ 89, travado 40% na soja futura e NDF a 6,07 para agosto. Ele diz, espero ter margem de 22% a 30%. Na sequência, nós temos aqui a Ana Cláudia Nascimento, que diz assim, Carla, estou com produtores pensando em não plantar, o que também é bastante preocupante. E nós complementamos com o Leandro Denardim, Pessina, que diz assim, ó, bom dia, mas o risco climático, como no Rio Grande do Sul, limita muito o uso das ferramentas de proteção, porque pode não ter o produto no final. E realmente, esse é sempre um temor do produtor, né, Pessina? Como é que ele vai travar uma parte da sua safra e ali na frente ele pode não ter a soja para entregar, pode ter que passar por uma operação de washout, mas hoje existem ferramentas que lhe permitem mitigar os efeitos de tudo isso, não? Positivo. Então, excelentes perguntas, tá? Você vê aí a diversidade nas suas próprias perguntas, né? Nos comentários do pessoal, a diversidade entre gente que já protegeu, tá com margem de lucro boa, gente que não protegeu e está pensando em não plantar porque demorou para tomar decisão, os preços caíram, ele não sabe o que fazer. Na realidade, os preços caíram, bate nos seus insumos, bate nos insumos para largar bem. Se não conseguir, realmente você tem um risco baixo. E a terceira pergunta, que é riscos climáticos, primeiro, está acompanhando. Do ano passado, a gente já sabia que o Rio Grande do Sul era uma região que tinha grande chance de ser afetada com riscos climáticos. Excelente. Não a chuva, né? A chuva realmente foi um excesso aí, né? Mas em termos de alguns problemas, a gente tinha perspectiva de que podia acontecer. Vamos lá. Como é que a gente protege isso, né? Como é que a gente pode montar proteções? Quando a gente vê um risco climático, primeira coisa, se você conseguir boas margens de lucro, às vezes o produtor ele não construiu capital, ou seja, caixa, para fazer uma proteção de preços. Então, ele não tem recursos para fazer a proteção e a proteção custa, né? Ela tem um custo para você fazer. Então, primeiro ponto, o produtor deve começar a construir um pouco de caixa, né? Ter uma reserva de caixa para usar outras ferramentas. Então, o que a gente faz com esses produtores, né? A gente começa a construir um pouco de capital para eles protegerem. Segunda parte, trabalhar bem a comercialização inicial, então a parte onde a gente consegue boas comercializações, a gente já protege mesmo na trade ou numa relação de barter, enfim, onde a gente consegue fazer uma boa trava, a gente já protege. E a parte do lucro, uma parte onde tem, que a gente não sabe se vai produzir, ou seja, poxa, para eu travar todo o meu custo, eu vou precisar de 50% da minha produção. Ok, protegemos com boa margem esses 50%. Eu tenho mais 50%, que a margem está boa, mas se eu vender na trade, eu não surfo numa alta, se eu tiver um problema climático, eu tenho que entregar soja. Então, o que eu faço? Você pede para pegar essa outra parte e fazer uma proteção de um seguro de baixa na bolsa. Vai te custar, sim, mas o custo disso é barato, porque se eventualmente você tiver uma perda de produção, como você pagou um seguro, você não vai ter que entregar produção. O máximo que pode acontecer é você perder o preço do seguro.
Então você não vai ter que entregar produto como você ficou compromissado no caso da trading. Você tem que entregar o produto ou vai ficar devendo para a próxima safra. No caso do seguro, não, você perdeu o valor do seguro. Poxa, mas quanto custa esse seguro? A gente tem feito aí coisas ao redor de $1,80 por 80 centavos de dólar, né, por saca. Então, poxa, R$5 para você fazer uma proteção de um produto que vale 120, R$115, né? Você protege parte dele sem precisar entregar. Se der problema, você não precisa entregar. E você, se o preço subir também, porque deu um problema de safra, quebrou a safra e o preço subiu, você vai surfar na alta com essa modelagem de seguro de preços. Então, tá aí a falta de conhecimento do produtor. Ele não sabe que pode fazer isso, ele não monta uma estratégia para surfar em determinadas situações do mercado. Ele não tem uma projeção e um risco do que ele está correndo de mercado, então ele fica sem saber o que fazer, acaba usando a única ferramenta que ele tem, é ligar na trading e fazer a proteção de preço. Então, e entregar produto, garantir entrega de produto. Então, ali ele não consegue, ele acaba ficando preso numa situação que vai complicá-lo mais à frente, ao invés de usar situações que iriam liberar a caixa dele. Você sabe, Pessina, que eu acho que, na minha modesta opinião e na minha pouca experiência, que essa é a discussão mais importante do agronegócio brasileiro nesse momento. Isso se estende, inclusive, a outras culturas como o milho, como o boi, como o cana-de-açúcar, café, né? Eu acho que essa é a discussão mais importante que nós temos no agronegócio brasileiro nesse momento, porque é dali que os resultados vão sair para que a situação continue evoluindo e a gente possa atender demandas que estão sobre os ombros do Brasil, que são bastante robustas quando o assunto é produção de comida, de fibras, de energia, enfim. E nós temos o João Junqueira, por exemplo, pontuando aqui enquanto o senhor falava sobre essa situação. Existem proteções que não são de fato obrigações, dizendo aqui para o Leandro, como os papéis no mercado futuro, mas as opções podem ser um bom seguro em casos como esse, onde pode não ter a produção, como o senhor acabou de brilhantemente explicar. E o Paulo Mangucci traz também uma colocação que eu acho importante, que é olhar para outras culturas. Esse ano nós vimos que, por exemplo, alguns grandes grupos na última temporada descontinuaram algumas áreas de soja e plantaram o seu algodão antes, por exemplo, né? Ou enfim, vão ali tentando fazer estratégias também de cultivo para ir mitigando os efeitos, né, do clima e das perdas que tiveram na temporada anterior. E ele diz assim: bom dia, as precificações futuras são às vezes infundadas em diversas variáveis, porém estão olhando as alternativas de culturas, como a cana-de-açúcar, por exemplo. O produtor da minha região tem optado por isso em relação à soja. Eu vou pedir para o Paulo, inclusive, nos dizer qual a região de qual região ele fala conosco. Existe também esse movimento, Pessina, esse temor faz com que o produtor olhe para outras culturas e pode, às vezes, ter até um resultado inverso ou não? Primeiro, assim, a diversificação é uma excelente estratégia, tá? Então, você não ter um produto só, se você dilui o seu risco em diversas culturas, e isso é natural. E também te permite, se você tiver uma boa análise de mercado, uma boa análise de tendência dos mercados, você fala, poxa, eu estou com um cenário onde eu tenho um quadro de soja sem grandes perspectivas de alta aí nos próximos anos, e eu tenho uma outra lavoura que tem mais perspectiva de alta. Exemplo, sei lá, o ciclo pecuário o boi, né, que eventualmente pode estar subindo. Então, você mesclar essas culturas ou integrá-las é uma baita de uma estratégia para você diluir seu risco aqui da soja com o risco de uma cultura que tem mais potencial de alta. Então, primeiro, é excelente. A gente, o ano passado, tivemos um caso bem claro, quer dizer, que foi o que um produtor que tinha soja, ele vinha protegendo a margem dele, mas ele foi surpreendido. A gente, inclusive, foi um dos produtores que nós fizemos hedges a $30 para ele, né? E ele foi surpreendido com uma quebra de, se eu não me engano, foi 15% da produtividade da lavoura dele, né? 15% a 20% de produtividade na lavoura dele. Então, como ele tinha feito proteções em hedge, mesmo com a queda de preço, ele não ficou obrigado a entregar aquele. Ele teve uma quebra, mas ele protegeu 20% a 30% da produção dele via hedge, e ele ficou protegido com essa estratégia e não precisou entregar produto. Já na safra de milho, a gente começou a observar que o milho
teve uma alta ali a R$70, as margens de lucro dele, quer dizer, ele fez a safra de soja e começou a fazer a safrinha de milho. A gente planejou antecipadamente, com a nossa metodologia, a gente consegue planejar as metas dele já para a safrinha com um ano de antecedência. Então, eu já botei as metas para ele. Ele viu que ele estava tendo muito lucro quando o milho bateu a R$70 na bolsa. Chegou a bater R$74 lá em janeiro, mais ou menos dezembro, janeiro de 2023, né? Então, poxa, bateu 70, 73, eu falei, poxa, você está com dificuldade na soja, vamos garantir esse negócio no milho. A gente começou a fazer proteção ali. Ele também aproveitou e tinha algumas estruturas, outros compradores que estavam dispostos a pagar um milho bom na região dele. Veja, esse cara está no Mato Grosso. Ele está fazendo um hedge lá no Mato Grosso, uma bolsa em São Paulo, a R$70. A gente fez a diferença, dava R$50 mais ou menos na região dele. Ele fechou todo o hedge dele, praticamente entre vendas no mercado físico e vendas no futuro, a R$50. Em média de R$50, R$48 por aí. Os produtores que não fizeram isso, e a gente alertou diversas vezes nos nossos grupos, não fizeram isso, acabaram vendendo a R$36. Esse cara fez uma das melhores margens de lucro históricas. A gente tem mais de 6 anos de histórico de margem de lucro dele. Nós protegemos nas melhores margens de lucro dele. Então, veja, por usar uma segunda cultura, salvou o ano dele, porque na soja ele praticamente empatou o dinheiro. Quando ele fez a segunda cultura, a gente se aproveitou do momento, não deixamos aberto aquele momento, garantimos a margem, porque era aquilo que ia fazer lucro para ele. E ele protegeu a margem e está dormindo tranquilo. Falou, poxa, tudo bem, perdi ali, mas aqui paguei minhas contas, não fiquei devendo para ninguém, estou com as minhas dívidas pagas em soja, apesar da minha quebra, não estou devendo para ninguém. E aqui no milho, eu estou 100% protegido, com lucro, gerei lucro no ano, vou pagar minhas contas. Vamos para o próximo ano, vamos para o próximo desafio. Já estamos protegidos em mais de 50% da safra de soja com esse produtor da safra 24-25, né? Com preços aí ao redor de R$112 aí que foram feitas as proteções dele. Hoje, a soja lá nele está R$100. Pecina, alguma região em especial te preocupa quando nós pensamos nessas margens da soja e como elas podem se comportar durante esse período de plantio e desenvolvimento das lavouras, o comportamento do mercado em Chicago diante dessa nova safra de soja sendo produzida aqui no Brasil? Te preocupa, né, nesses próximos meses, nos meses onde a nossa safra estiver em andamento, alguma região em específico, em algum momento em específico, onde o produtor pode sentir um pouco mais? Olha, assim, a gente realmente o mercado caiu mais rápido do que a gente esperava. Meu algoritmo pegou, né, essa queda, ele tem conseguido trabalhar isso, mas ele caiu mais rápido, principalmente Chicago. Como eu mostrei aqui logo no começo da nossa entrevista, as margens aí em diversas regiões, quando bem trabalhadas, quando você tem foco do que você deve buscar na sua negociação, foram construídas. Então, quem trabalhou conseguiu construir. O problema está naquele produtor, e não é uma região específica, porque esse ano não estamos vendo grandes problemas climáticos, pelo menos no Brasil ainda. Talvez a Argentina apresente algum problema, mas no Brasil ainda não. Então, se a gente não tiver nenhum problema climático, o problema realmente vai da comercialização. Tem excesso de produção, se o cara comprou mal e ficou em aberto na sua margem de lucro, ele tem um grande risco, e isso pode estar espalhado no Brasil, né? Não tem uma região específica. O que a gente tem visto em termos de negociações com as trades, a gente chama de diferencial de base. A gente tem um medidor que é o diferencial de base entre Chicago e quase todas as regiões do Brasil onde produz soja. Então, a gente tem esse indicador. Esse diferencial da safra 24-25, ele está muito aberto. Então, às vezes, nós tivemos momentos onde era mais interessante você proteger esse diferencial, ou seja, as trades estão pagando muito pouco em relação ao preço Chicago para os produtores. Então, é mais interessante, nesse caso, você fazer uma proteção na bolsa do que você fazer uma proteção na trade. Por quê? Porque esse diferencial depois pode fechar, pode estar menor do que as trades estão pagando, e você se beneficiaria. Essa diferença aí, para algumas regiões, ela chega a ser até R$10 por saca de diferença entre o que eles estão pagando e o que seria um diferencial médio para essas regiões. Sim. Então,
estamos falando aí em R$ 10, R$ 10 é muito dinheiro, né? Se você faz uma estratégia em bolsa, você pode se beneficiar dessa construção do diferencial ou mudança do diferencial lá na frente. Se você faz a estratégia de venda na trade com diferencial de base baixo já, você não se beneficia mais, você já entregou o produto. Se você não compensar isso com uma estratégia em bolsa, você não se beneficia mais. Bom, Pessina, eu conversaria com o senhor aqui até meio-dia. eu ia estar aqui trazendo as perguntas do nosso público, mas vamos fazer o seguinte: vamos nos alinhar para o senhor estar mais vezes conosco aqui no Bom Dia Agronegócio e também em outros espaços aqui no Notícias Agrícolas, onde a gente pode se alongar um pouquinho mais no tempo. Mas eu quero muito lhe agradecer por orientações tão ricas para a nossa audiência, que nesse momento está se planejando. E para nós finalizarmos a nossa entrevista dessa quarta-feira, eu vou fazer uma última pergunta para o senhor. Como é que o senhor vê o caminhar das cotações na Bolsa de Chicago? Nós temos agora, inclusive, os contratos um pouquinho mais alongados voltando à casa dos $10 por bushel, com essas altas que estão se construindo aí desde ontem. E também, para finalizarmos, o comportamento dos prêmios aqui no Brasil para ajudar na formação desses preços e margens aqui nos nossos negócios no mercado nacional. Só um recadinho: quem ainda não comprou insumos, se baixar o preço da soja, vai para o seu fornecedor de insumo e baixa os preços também, que se esforce para baixar, para construir margem na largada, hein, gente? Senão vocês vão assumir riscos muito grandes. Dica de ouro. Bom, Chicago caiu bastante, dificílimo da gente dar um panorama aí certíssimo sobre Chicago. A gente trabalha com uma certa banda, inclusive estamos fazendo essa estrutura, né? Eu diria aí que Chicago, o pior número de Chicago, quando a gente olha o histórico dele, foi de $18, né? Então Chicago já chegou a $18 por saca, né? Se a gente pensar que nós chegamos aí a um Chicago de 21, eu diria que nós estamos muito próximos do fundo em Chicago. Um pouco assim, dele lá no final pode ir a 18, mas está muito próximo do fundo. Então, você fazer uma venda com custo, eu tenho um cliente esses dias que ele não fez a venda mais alta, né? Eu falei, fazer a venda a $21 em Chicago, com os custos que você tem para fazer essa venda, você quase tem um potencial de ganho em Chicago muito pequeno para se proteger da baixa. Então, quem não fez, é melhor você brigar com o seu fornecedor e tentar garantir a margem de lucro do que você tentar fazer um hedge na bolsa hoje, porque está caro. Quanto aos prêmios, a gente tem ouvido um pouquinho, já melhoraram bastante no disponível, né? Os prêmios estão quase já acima da média, estão melhores do que a média histórica, os prêmios Chicago no disponível. E um dos motivos aí, a gente não tem todos, mas é que o ano passado tivemos muitos benefícios em Chicago, né? Incentivos e pagando bem na soja Chicago por causa do biodiesel, que eles estavam incentivando o uso da soja. Parece que esse ano eles diminuíram as políticas de incentivo do uso da soja no biodiesel, abriram para outro leque de óleos vegetais, né, ou óleos até mesmo animais. Então eles abriram esse leque e isso fez com que os benefícios, aí, o preço mais alto pago na soja Chicago que aconteceu no ano passado e que diminuiu e que abriu nossos prêmios, né, talvez esse ano nós vamos conseguir prêmios um pouco melhores do que o ano passado para a próxima safra. Então, se isso se confirmar, essas políticas continuarem sendo mantidas, pode ser que a gente tenha prêmios prêmios mais justos, né, para Chicago do que a gente teve no ano passado. Então, essa seria uma perspectiva aí. Bom, Pessina, mais uma vez quero muito lhe agradecer pela companhia, por aceitar o nosso convite. E o senhor estará com certeza mais vezes conosco aqui no Notícias Agrícolas para continuarmos trazendo essas informações. Obrigada mais uma vez, uma ótima quarta-feira para o senhor, um abraço e até a próxima. Muito obrigado, Carlos, foi um prazer estar com vocês. Quem tiver interesse aí, siga a gente nas redes sociais, temos no Instagram, Agromove, você procurando aí, você vai encontrar nosso site, nosso Instagram, e lá a gente acaba publicando alguma coisa também para ajudar vocês aí nos pensamentos estratégicos. É verdade, conteúdo de excelente qualidade, como sempre. Obrigada, Pessina, ótima quarta-feira para o senhor, bom trabalho e até a próxima. Muito obrigado, Carla, pela oportunidade e tamo junto, pode me chamar aí. Combinado. Bom dia. Olá.
Bom, senhoras e senhores, aí Masterclass com Alberto Pessina nessa manhã de quarta-feira. Bom Dia Agronegócio tem o nosso privilégio aqui é justamente esse, né, de ter essa interação, essa linha de comunicação aberta com vocês que estão do outro lado, porque vocês vão nos pautando por aqui, eu vou trazendo aquilo que vocês me pedem aqui no chat. Então use esse espaço. Esse espaço é para você, inclusive você que nos ouve pela rádio Agro Hoje ou nos assiste pela TV Clima Tempo, dá uma chegadinha aqui no nosso canal no YouTube do Notícias Agrícolas para fazer o seu comentário, para pedir a sua pauta, para mandar o assunto sobre o qual você precisa mais informação, porque aí nós conseguimos trazer profissionais deste calibre para te mostrar que, né, no momento onde estamos todos no olho do furacão, nós tentando entregar informação para vocês e vocês tomando decisões, né, tem gente que está pensando isso junto com vocês. Então, realmente, essa proteção da margem, ela passa por essa educação financeira que o produtor precisa buscar. O produtor precisa renovar todas as safras. Nessa semana, na segunda-feira, eu já tive aqui um recadinho do seu Cássio Ribeiro de Paula, que está conosco hoje também, dizendo assim: Carla, sempre que vocês forem trazer alguma situação de cultivo, de campo, de manejo, digam, acompanhem as recomendações do seu agrônomo. E isso é algo já inerente à atividade de vocês, né? Vocês não botam uma semente no chão sem ter ali, ou você sendo o próprio agrônomo, ou tendo o seu agrônomo de confiança, enfim, a sua equipe formada para você ser o produtor rural mais eficiente do mundo, como são os produtores brasileiros. Agora, a comercialização, ela precisa do mesmo cuidado, ela precisa da mesma equipe, essa comunicação de mercado. E eu reforço o que eu disse para o Alberto Pessina, nós temos a discussão mais importante do agronegócio brasileiro acontecendo agora, que é a gestão, a gestão da comercialização, a profissionalização da comercialização, e hoje tem ferramenta para todo tamanho, para todo tipo de produtor. Então é buscar essa educação financeira e um profissional de qualidade e de confiança ao teu lado para tomar essas decisões que são tão importantes quanto a escolha dos seus insumos, o teu período de plantio, de aplicações de químicos, de defensivos, enfim, não importa, né? São decisões que vão definir ali o seu ano e a sua temporada. Então faça isso, isso é determinante. Quero agradecer aqui o comentário do Martim Castro, que ele fala bastante sobre isso. Ele diz: excelente explanação, infelizmente a maioria dos produtores não ouve, aí vira essa situação de cobrança em cima de plano safra, cada vez mais dinheiro, mais juros, e quem paga a conta é o consumidor. Mais do que, obrigada, viu, Martim, pelo seu comentário, mas mais do que quem paga a conta é o consumidor, é essa preocupação que se tem com o produtor permanecer na atividade de forma saudável. E nem todos os anos serão de margens largas, né, de margens muito fora da curva, como nós tivemos ali no ano de pandemia, e que o Pessina faz um outro alerta, que a soja estava realmente a R$200, 200 mais por saca, mas os preços dos fertilizantes, dos defensivos, estava tudo muito alto. Então a margem também não era, né, fora do comum. Então é trabalhar a sua otimização de custos, o entendimento da sua área e essa gestão da comercialização. Comunicação de mercado, hein, senhoras e senhores? Bom, quero agradecer aqui aos demais comentários que estamos recebendo e vou trazer aqui duas rápidas informações para nós concluirmos as nossas notícias da manhã, porque uma informação importante que chega pelo CPEA é do mercado cafeeiro, que está ali oscilando com seus preços diante das condições climáticas que as regiões aqui produtoras do Brasil vêm apresentando. Os preços do café arábica oscilaram com certa força nos últimos dias e, segundo pesquisadores do CPEA, a onda de frio que atingiu as lavouras desta variedade nas regiões da Mogiana Paulista e do Cerrado Mineiro trouxe apreensão entre agentes do mercado, um contexto que resultou em alta nos valores do grão no começo da semana passada. No entanto, à medida em que as temperaturas foram subindo, a possibilidade de novas geadas foi descartada, as cotações passaram a cair também conforme levantamentos do CPEA. De qualquer forma, preocupações relacionadas à oferta mundial apertada voltaram a impulsionar os valores mais ao final da semana. Vamos checar os preços do café arábica na Bolsa de Nova York rapidamente para sabermos como é que o mercado se comporta na manhã de hoje. Nós estamos falando de preços em queda que recuam entre 0,7% e 1%. O contrato setembro, $2,47 mais 5 por libra-peso. O dezembro, $2,47 mais 20. O março, $2,44 mais 45. O maio, $2,41 mais 95 por libra-peso. 9 horas e 11 minutos, pelo horário de Brasília. Para concluir as notícias da manhã,
mais informações sobre a safra americana, porque o ProFarmer Crop Tour, que está na sua 32ª edição e é o mais tradicional tour de safra dos Estados Unidos, está em andamento e nós já temos números fechados dos estados de Indiana e do Nebraska. Lembrando, nós temos ali o caminhar das equipes oeste e leste ao mesmo tempo. Então ontem trouxemos Ohio e trouxemos Dakota do Sul, hoje é dia de Indiana e Nebraska. Indiana mais ao leste, Nebraska mais a oeste dos Estados Unidos. Então nós temos aqui, para as duas culturas, resultados melhores do que se apresentaram em 2023. A produtividade de milho do estado de Indiana foi estimada pelo pessoal do ProFarmer Crop Tour, a equipe gigante, eu diria, em 187,54 ou 187 bushels e meio por acre, produtividade de milho esperada. O ano passado foram 180,9. Então, uma produtividade bem maior no caso do milho no estado de Indiana, que é um estado produtor importante quando a gente olha para a produção do cereal. E a contagem de vagens num espaço ali de 3 pés quadrados, quase 1 metro quadrado, veio em 1.409,02, ou seja, tivemos um aumento em relação também ao ano passado, porque essa contagem em 2023 foi de 1.309 vagens neste mesmo espaço. A produtividade esperada pelo USDA para a soja de Indiana é de 62 bushels por acre contra 61 no ano passado, para o milho 207 contra 203. Essa produtividade via USDA, ela ainda vai sofrer alguns ajustes ao longo da safra e é isso que deixa os números do ProFarmer tão factíveis, né? Porque eles já estão em loco verificando o comportamento das lavouras e mais do que isso, as vulnerabilidades. Então na Dakota do Sul, por exemplo, tem alguns campos ali com alguns buracos, algumas doenças acometendo as lavouras de Ohio. Então tudo isso ainda vai tirar um pouquinho da produtividade. Mas para a Indiana, números melhores do que os do ano passado, tal qual acontece também para o estado do Nebraska. Nebraska, produtividade de milho, 173,3 sacas bushels por acre. Eu vou traduzir esses números e trago para vocês aqui. O primeiro dia já está ali disponível, inclusive no Notícias Agrícolas, o segundo está chegando. O ano passado, a produtividade do milho foi de 167,2, então nós temos um aumento considerável. Contagem de vagens para o Nebraska, 1.172,48, em 2023 eram 1.160,02, então um aumento também considerável. Diante disso, os números do USDA para o estado também são de produtividades maiores, sendo esperadas em relação à safra anterior. A produtividade de milho esperada em 194 bushels por acre, contra 182 de 2023, e para a soja 59 bushels por acre versus 51 bushels e meio do final da temporada 23-24. Já esses números estão convertidos para você com fotos dos dois estados e claro, hoje vamos visitando Iowa e Illinois. Nós vamos também ter números de Minnesota, mas os estados de Iowa e Illinois, eles são divididos em quadrantes, porque são os dois maiores estados produtores de grãos dos Estados Unidos. Iowa, maior de milho, segundo o maior de soja, Illinois ao contrário, maior de soja, segundo o maior de milho. Estão divididos em quadrantes, por isso eles exigem mais tempo, aí nós vamos também atualizando essas informações para vocês, aqui no Bom Dia Agronegócio e no nosso portal noticiasagricolas.com.br. Bom, senhoras e senhores, quero agradecer e olha só aqui o seu Cássio dizendo, né? Precisamos valorizar todos os profissionais envolvidos nas nossas atividades. O senhor tem total razão, viu, seu Cássio? Com uma equipe de qualidade, de confiança, o produtor vai ainda mais longe. Tem que olhar para essa gestão. Aliás, quero também agradecer a audiência do meu amigo Alberto Tesmer, né, que trabalha diretamente com essa questão também de gestão e de margem e de entendimento do produtor para proteger o seu dinheiro, pelo amor de Deus. É hora de fazermos isso. O Cláudio Migoto, né, tá dizendo sobre os produtores do Rio Grande do Sul. Tá bem difícil mesmo, Cláudio, nós estamos acompanhando e nós tentaremos trazer a Grazi Camargo, que é uma das líderes do movimento SOS Agro, nos próximos dias, porque nós temos aí essa semana de reuniões. Hoje tem reunião com bancos, já teve, não, com o ministro Fernando Haddad, com bancos amanhã, já teve reunião com o ministro Paulo Pimenta, então nós estamos ali aglutinando essas informações para trazer
mais clareza para vocês aí nos próximos dias. E quero agradecer a dona Eliana, o Volney, o Paulo, enfim, todos que participaram do Bom Dia Agronegócio, o Marcos Antônio Miranda, o Marcelo Oliveira, o Kleberson, a Nilson, o seu José Natal, o Jonathan Freitas, enfim, todos que estiveram conosco ao longo desta edição do Bom Dia Agronegócio. Amanhã nós estamos de volta a partir das 8 horas da manhã, pelo horário de Brasília, com a nossa abertura de mercado. Estamos te esperando. Uma ótima quarta-feira para você, de bons negócios. Até amanhã.